sejam bem-vindos. Nesse vídeo nós falaremos em mais uma aplicação dos amplificadores operacionais. Nós falaremos sobre as fontes controladas. Bom, as fontes controladas, elas são extremamente utilizadas, principalmente em circuitos de instrumentação médica, circuitos conversores de pequenos sinais, circuitos de instrumentação industrial, entre muitos outros. Aqui a gente tem o primeiro caso, a primeira condição, que é a fonte de tensão controlando tensão. Do inglês, a gente chama esse circuito de VCVS, Voltage Controlled Voltage Source, fonte de tensão controlada por tensão. Então a gente tem na saída um sinal de tensão e a gente tem na entrada um sinal de tensão também. Então meu sinal de entrada controla o meu sinal de saída. Esse circuito aqui a gente já falou sobre eles aí, em outras oportunidades. A gente tem dois exemplos aqui muito utilizados, talvez aí os mais utilizados em circuitos operacionais, que é o amplificador inversor e o amplificador não inversor. Bom, esse tipo de circuito tem como característica ideal, isto é, idealmente nós esperamos que a impedância de entrada seja um valor infinito. Por que isso? Porque o meu sinal de entrada é uma fonte de tensão. E quanto maior for a impedância de entrada, menos corrente eu vou drenar do meu sinal, da minha fonte que está excitando a entrada do meu circuito. No caso aqui, a fonte de tensão. Então, o ideal é que essa impedância seja infinita. Isso aqui seja um circuito aberto. E na saída, o ideal é que a impedância de saída de um circuito desse tenha seu valor nulo, seu valor igual a zero. Por quê? Porque a impedância é um resistor, é um elemento de oposição em série com a minha carga. A minha carga vai estar ligada aqui na saída do meu circuito. Então, quanto menor esse valor, menos eu vou influenciar no circuito. Menor será a queda de tensão, a perda de sinal aqui em cima desse elemento. Bom, no primeiro exemplo aqui, lembrando que existem vários exemplos, nesse primeiro exemplo, nós temos que o ganho desse circuito, a gente já viu, do circuito amplificador inversor, vai ser o resistor de realimentação, RF, dividido por RI, que é o meu resistor de entrada. A gente tem o símbolo negativo porque nós estamos aplicando o sinal na entrada inversora. Então, esse sinal de entrada vai ser produzido na saída com um ganho, porém com 180 graus de defasagem, o sinal invertido. Se a gente pegar o ganho aqui da equação, isso aqui é a função de transferência do meu amplificador inversor. Se a gente pegar essa função de transferência, a gente tem o ganho, que é dado por menos RF dividido por RI, vezes a tensão de entrada. Então, esse ganho aqui a gente pode chamar de K, que é um elemento multiplicativo. Então, a minha tensão de saída, existe uma amarração matemática, existe uma condição de dependência da tensão de saída com a tensão de entrada. E essa condição de dependência é dado por um elemento que eu chamei de K, que é o ganho do meu circuito. No amplificador não inversor, esse ganho, ao invés de ser menos RF sobre RI, aqui nesse caso aqui, a gente tem dois resistores. O resistor de realimentação aqui, ele chamou de R1, na imagem, essa imagem inferior, e o resistor para o terra, ele chamou de R2. Então, o ganho é dado por 1 mais R1 sobre R2. Nesse caso aqui, esse tipo de amplificador não inverte o sinal. Então, o ganho dele, que é 1 mais R1 dividido por R2, eu represento por um elemento, que é uma constante, Lembrando que os resistores vão ser constantes no meu circuito. Então, a relação de amarração da saída, da tensão de saída com a tensão de entrada, ela está em função desse elemento, dessa constante que eu chamei de K. Então, bom, a segunda forma, de fazer uma fonte controlada é tendo a corrente de saída sendo controlada por um valor de tensão, por uma fonte de tensão.
Daí a gente tem aqui o VC e S, né? Vem de Voltage Controlled Current Source. Então, uma fonte de corrente controlada por tensão. Na saída, nós teremos uma corrente IO ou Iout, e essa corrente ela é totalmente dependente do meu valor de tensão de entrada. Se a gente observar agora o circuito representativo do meu conversor tensão-corrente, né, esse circuito aqui pode ser chamado conversor tensão-corrente, porque a gente tem tensão na entrada e corrente na saída. Daí a gente chama de conversor tensão-corrente. Aqui, a minha impedância de entrada, idealmente, ela tem que ser infinita. Por quê? Porque a fonte de entrada, de sinal de entrada, é uma fonte de tensão. Então, se a minha impedância é infinita, basicamente eu não vou drenar nada de corrente do circuito que está excitando essa entrada. A gente já falou sobre isso. Já a minha saída, eu vou produzir um valor de corrente agora. Na minha saída, eu terei uma fonte de corrente, não mais uma fonte de tensão. Então, o ideal é que a minha impedância de saída seja infinita. Por quê? Porque se a minha impedância de saída for infinita, a corrente que a minha fonte de corrente está produzindo, ela irá toda para a carga. Lembre-se que a carga será ligada aqui, ó, em paralelo com a impedância de saída. Então, se a gente lembrar lá, as fontes de tensão, a gente representa a impedância de uma fonte de tensão ou a resistência interna com um resistor em série. Já uma fonte de corrente, a gente representa a impedância interna ou a resistência interna de uma fonte de corrente por um resistor em paralelo. Então, nesse caso aqui, se esse resistor está aberto, toda a minha corrente vai circular onde? Vai circular na minha carga. E eu não vou desviar nenhuma parte da minha corrente para a impedância de saída. Então, o ideal é que a impedância seja infinita. Nós chamamos esse tipo de amplificador de transcondutância. Por que isso? Se a gente olhar a relação da saída com a entrada, né, a função de transferência, que é a equação matemática que relaciona a relação da saída com a entrada, na saída nós temos corrente. Na entrada nós temos tensão. Corrente dividido por tensão é condutância. Por isso que esse circuito é chamado de amplificador de transcondutância, também chamado de conversor tensão-corrente. Lembrando que tensão dividido por corrente é resistência. E 1 sobre resistência é condutância. Então, o inverso da resistência é condutância. Então, o inverso de tensão dividido por corrente será corrente dividido por tensão, por isso que a gente chama de condutância. Analisando aqui os dois circuitos, eu coloquei dois exemplos, um inversor e um não inversor. Nessas duas situações, o que muda é só o sentido da corrente na carga. Vejam que na minha carga, nós temos nesse primeiro a corrente circulando nesse sentido, e aqui nós temos a corrente circulando no sentido contrário. Basicamente é só isso que muda, que se altera. Então, a minha carga agora está ligada na realimentação do meu operacional. Então, essa carga pode ser qualquer circuito que é controlado por corrente, como, por exemplo, a entrada analógica de um equipamento, de um cartão analógico, de um controlador, de um CLP, de um SDCD, uma entrada analógica de corrente. Bom, então, nesse caso aqui, a gente parte a nossa análise analisando esse ponto aqui, pela lei de Kirchhoff das correntes. A gente diz que a corrente I1 vai ser igual à corrente II, que é a corrente de entrada, mais a corrente IO, que é a corrente de saída. Só que a corrente II, que é a corrente de entrada, a gente diz que essa corrente é zero, porque a gente parte da condição de considerar um amplificador operacional ideal. Como estamos considerando um amplificador operacional ideal, a corrente de entrada será zero, porque a impedância de entrada é infinita. Então, se essa corrente é zero, eu posso dizer que a corrente I1 é igual à corrente IO. Corrente I1 igual à corrente IO. Mas o que é a corrente I1? A corrente I1, por lei de Ohm, a gente sabe que é tensão dividido por resistência. Mas o que é a tensão no resistor R1? É a tensão desse ponto em relação ao terra menos a tensão desse ponto em relação ao terra.
Então, a diferença de potenciais é esse potencial menos esse potencial. Então, esse potencial é VI e esse potencial ele é 0 volts. Por que ele é 0 volts? Considerando outra característica do amplificador ideal, esse ponto está ligado com esse ponto em função do nosso curto-circuito virtual. Por isso que o potencial desse ponto é 0 volts. Então, vai ser VI menos 0 dividido por R1. Bom, então, se a gente colocar, fazer inversão aqui, jogar o IO, que é a corrente saída, para o lado de cá, a gente vai ter VI dividido por R1. Então, basicamente, a corrente de saída, ela torna-se dependente de quem? Da tensão de entrada. Lembrando que o resistor é uma constante, é um valor fixo. Então, se a tensão de entrada aumenta, a corrente aumenta. Se a tensão de entrada diminui, a corrente diminui. Esse circuito de baixo é idêntico. A análise é a mesma, só que o sentido da corrente aqui muda, mudou um pouquinho. A gente está considerando que II, da mesma forma, é igual a 0, porque a impedância de entrada é infinita. Então, a gente diz que IO é igual a II. Então, a mesma análise é realizada. I1, que é a corrente do resistor R1, vai ser igual a VI, que é a tensão de entrada. Por que VI? Porque essa tensão de entrada ela vai aparecer nesse ponto aqui, em função do curto-circuito virtual. A gente está considerando novamente essa característica do amplificador ideal. Então, essa tensão, basicamente, esse potencial vai aparecer nesse ponto aqui. Então, vai ser VI menos 0, que é o ground, o GND ligado aqui no resistor, dividido por R1. Então, da mesma forma, nós teremos que a corrente de saída ela é dependente diretamente da tensão de entrada. E a gente tem uma constante aqui que é o resistor. Notem que 1 sobre R1 é a minha constante, Vamos chamar aqui de ganho, o ganho do meu circuito. Eu chamei esse ganho de K, E esse K, ele vai depender do valor de R1. E como R1 é uma constante, o K vai ser uma constante. Então, a minha corrente torna-se totalmente dependente do meu valor de tensão de entrada. Agora, nós temos o conversor corrente-tensão, a condição inversa que a gente analisou anteriormente. Nós temos uma tensão de saída. Essa tensão de saída ela é controlada por uma corrente de entrada. Essa corrente de entrada, ela é representada aqui no nosso circuito equivalente ideal, por essa corrente Iin, e nós temos aqui a tensão de saída Vout. Notem que a impedância de entrada, o ideal é que essa impedância de entrada agora ela seja 0 e não mais infinita, como anteriormente. Por que isso? Porque agora a gente tem uma fonte de corrente. E a fonte de corrente, se eu tenho um curto-circuito, eu vou exigir o mínimo possível dela. Notem que se a gente aumentar o valor dessa resistência, para que eu mantenha o valor dessa corrente, a minha fonte de corrente, que eu não desenhei aqui, ela tem que fazer o que para manter o valor da corrente fixa? Ela tem que aumentar a tensão. Então, eu vou estar exigindo mais da minha fonte de corrente, se eu aumentar o valor dessa resistência. Então, idealmente, a impedância de entrada desse circuito é basicamente o valor nulo, 0. E a impedância de saída, da mesma forma, será um valor 0. Por que um valor 0? Porque aqui na saída nós temos um sinal de tensão. E se a gente tem valor de resistência, resistência vezes corrente é queda de tensão. Então, essa resistência estará gerando queda de tensão. Para que ela não gere queda de tensão e eu não tenha perda do meu sinal de saída, que é gerado aqui internamente, essa resistência deve valer 0. Esse amplificador ele é chamado agora de amplificador de transresistência. Por que isso? Porque agora a minha função de transferência, que é dada por VO dividido por II, isto é, tensão de saída controlada por corrente de entrada, a gente tem tensão dividido por corrente. Tensão dividido por corrente é resistência. Daí o nome amplificador de transresistência ou conversor corrente-tensão. Aqui a gente tem um circuito. Nesse circuito a gente tem uma corrente de entrada, II. Nós temos a corrente de entrada do operacional, que eu chamei de I, e nós temos uma corrente do resistor de realimentação.
Da mesma forma que anteriormente, nós consideraremos que essa corrente é igual a zero, porque a impedância de entrada do operacional é infinita. Se essa corrente for igual a zero, eu digo que a corrente de entrada, I, é igual à corrente IF. Mas o que é a corrente IF? Pela lei de Ohm, é a tensão dividido pela resistência. A tensão no resistor RF, pela definição, é basicamente o potencial onde a corrente entra menos o potencial onde a corrente sai. Potencial onde a corrente entra é zero. A gente já viu isso. Aqui a gente tem um curto-circuito virtual. E o potencial onde a corrente sai é VO, dividido pela resistência. Daí a gente vai ter que a corrente de entrada é igual a menos VO dividido pela resistência de realimentação. Se nós isolarmos VO, que é o nosso objetivo, isolar a saída em relação à entrada, nós ficaremos com menos RF vezes II. Então, notem que a minha tensão de saída é totalmente dependente da minha corrente de entrada. E quem passa a ser o ganho desse circuito? O meu resistor de realimentação. Quanto maior esse resistor de realimentação, maior será o valor da tensão de saída. Aqui, da mesma forma que anteriormente, eu coloquei a letra K para simbolizar uma constante, né? Então, o RF, que é um resistor de valor fixo, será uma constante. Então, a relação matemática pode ser descrita por essa equação final aqui. O último circuito é o nosso conversor corrente-corrente. Esse circuito aqui, né, existem N configurações. Essa aqui é apenas uma das configurações muito típica aí, no material bibliográfico. Aqui agora a gente tem corrente de saída sendo controlada por uma corrente de entrada. Notem que agora o meu circuito equivalente ideal considera uma impedância de entrada tendendo a zero. O ideal é que ela seja zero, porque eu tenho uma fonte de corrente na entrada. E na saída, o ideal é que a impedância de saída seja infinita. Por quê? Porque a minha carga estará ligada em paralelo com essa impedância de saída. E quanto maior será o valor for o valor dessa impedância de saída, menos corrente eu vou drenar da minha fonte de corrente gerada internamente. Esse amplificador ele é chamado de amplificador de corrente, porque a gente tem corrente-corrente. Né? Quando há necessidade de um valor menor controlar um valor maior, é um exemplo muito usual desse tipo de circuito. A nossa carga ela vai ligada, né, no ramo de realimentação. Né? Não existe só a carga, existe também a presença do resistor R1 aqui. Mas a minha carga está ligada nesse ramo. Fazendo a análise matemática da mesma forma, nós temos agora a corrente de entrada I, nós temos a corrente I, que é a corrente de entrada do operacional, temos a corrente I1 do resistor R1, a corrente I2 do resistor R2 e a corrente IO, ou IOUT, né, na minha carga. Considerando da mesma forma a corrente I igual a zero, em função da impedância de entrada, nós podemos dizer que a corrente I, ela basicamente nada de corrente vai vir para cá. Toda essa corrente vai circular no resistor, porque aqui eu vou ter um caminho aberto. Daí a corrente I vai ser igual à corrente I1. Da mesma forma, eu posso fazer uma análise dizendo que a corrente de saída, que é essa corrente aqui, ela basicamente, né, considerando a lei de Kirchhoff das correntes, né, analisando esse nó, ela é a corrente 2 mais a corrente 1. Então, eu escrevi que a corrente de saída é a corrente 2 mais a corrente 1. Mas o que é a corrente 1? A corrente I1 é a corrente II. Então, dessa forma, a gente pode reescrever dizendo que a corrente de saída será igual a corrente I2, que é essa corrente aqui em cima desse resistor. A gente pode falar que essa corrente, né, a gente tem que eliminar o I2. Por quê? O nosso objetivo aqui é isolar a corrente de saída em função da corrente de entrada. Nós podemos ter apenas esses dois elementos, né, para que a gente tenha apenas uma variável na equação em relação à outra, né? Então, o I2, eu posso dizer que I2 é essa tensão em cima de R2 dividido pela resistência R2.
Mas essa tensão nesse ponto eu chamei de V. A tensão nesse ponto, como o outro terminal do resistor está para o terra, é basicamente a tensão em R2. Então, dessa forma, nós podemos dizer que a tensão em cima de a corrente I2 será a tensão em cima de R2 dividido por R2. Mas como a corrente está saindo do zero para esse ponto, né, eu tenho que considerar que será zero, que é a tensão nesse ponto, menos a tensão nesse ponto, que é V. Então, vai ser 0 menos V dividido por R2. Isso, seguindo aqui, mais II, que é a corrente de entrada. Agora, tirando o zero, então fica que a corrente de saída é igual a menos V, dividido por R2 mais II. Mas o que é menos V? Agora, a gente tem IO, II e o menos V. O menos V, a gente tem que, basicamente, tirá-lo e colocar no lugar dele uma constante, né, para que a gente tenha apenas as duas variáveis, a corrente de saída e a corrente de entrada. Bom, então, o que a gente faz? A gente vai substituir o valor da tensão V pelo valor da corrente vezes o resistor. Por quê? Tensão não é corrente vezes resistência? Então, basicamente, V será corrente I1 vezes a resistência R1. Só que se a gente observar, a corrente está entrando aqui e saindo aqui, né? Então, eu teria 0 menos V é igual a I1 dividido por vezes R1. Então, como eu tenho menos, esse menos ele vai vir aqui, né, no lugar do V, eu terei um outro menos. Como já existe um menos aqui, menos com menos, eu corto. Então, basicamente, eu vou colocar apenas o valor que representa a tensão no ponto V, né, que é I1 II vezes R1. II, por quê? Porque II é igual a I1. Poderia ter escrito I1 aqui. Só que eu já coloquei direto, né, porque a gente disse lá no começo que I é igual a I1. Então, I vezes R1, basicamente, é a tensão em cima desse resistor, é a tensão nesse ponto. Para isso, a gente coloca em evidência o II, porque I aparece nesse termo e aparece nesse termo. Eu coloco em evidência e reescrevo que a corrente de saída é igual à corrente de entrada vezes 1 mais R1 dividido por R2. Agora, nesse caso, o meu ganho vai ser 1 mais R1 dividido por R2, que eu representei pelo meu K, pela minha constante. Lembrando que os dois resistores eles têm valores constantes. Muito obrigado aí pela atenção. Um forte abraço, bons estudos aí. Até a próxima.